se manter ocupado com atividade produtiva que nos dê prazer, a gente está vivendo qualidade de vida. Esse é um ponto importante. A gente está vivendo momentos da nossa vida com qualidade, né? E se a gente acaba olhando uma segunda-feira com certa depressão num domingo, porque vai começar a trabalhar, ou uma euforia demasiada numa sexta-feira de tarde, porque vai chegar o final de semana, acenda a luzinha amarela, porque é muito possível que o seu trabalho não esteja lhe trazendo satisfação suficiente para que você possa passar 5 dias dos 7 dias da semana. Então você vai ter, entre aspas, uma felicidade pautada em 2 dias e uma obrigação de vida pautada em 5 dias. E a vida vai passando rapidamente. Então 5 dias ocupando-se na sua maioria do tempo, obviamente, porque não é todo o tempo, mas pelo menos aí numa condição normal, vamos dizer 8 horas por dia. Isso significa que 8 vezes 5, 44 horas. 44 horas na semana, né? 44 tirando alguma coisa a mais ou a menos, mais uma média de 44 horas vivendo num sentimento de obrigação. Então a gente tem que buscar, mesmo que não seja atividade que de repente não fosse a que eu gostaria a que eu sonhei para minha vida profissional, mas se é essa atividade, a gente tem como encontrar momentos de satisfação, aprendendo novas tecnologias, se relacionando com pessoas que vão nos auxiliar a viver momentos de alegria, de prazer. Então, isso é qualidade de vida. Trabalho também tem que ser visto como qualidade de vida e não somente a entender qualidade de vida só como momentos de lazer, de entretenimento, mas o trabalho ele deve ser inserido nesse processo, porque o trabalho também é vida. Diz. Não, e assim, às vezes a gente gosta do que faz. A gente se candidatou, a gente tá crescendo na companhia, né? E às vezes a gente se sente irritado, estressado, cansado. Não é pela atividade core que você tá fazendo. É pelo tempo que a gente tá tendo pouco, né? Às vezes eu vejo profissionais muito irritados. Pô, tem que entregar isso, eu tenho que... Relaxa, para, né? Vamos organizar o tempo. Então a administração do tempo, tornando a qualidade do trabalho mais satisfatória, melhor, ela é diretamente ligada nisso. Por isso que eu acho que é super importante a gente executar, como você bem falou, né? Não é só pegar a teoria, executar, botar em prática, não é fácil, né? Tanto é que vocês aqui fazem esse trabalho maravilhoso de apoio desse curso, né? Propriamente dito. Então eu acho que isso ajuda na qualidade, né? Porque uma das coisas que a gente estava discutindo no último módulo, no penúltimo módulo que a gente teve agora, é essa história do... Você gosta do que você faz? Né? Todo mundo diz que sim. Né? Aquele que diz que não, vamos resolver de outra forma. Mas todo mundo, mas tem hora o quê? Se você analisar, é a falta do tempo ou a desorganização do tempo, né? Eu não sei se foi você ou foi alguém que colocou assim, isso é urgente, né? Ou você de novo não planejou para fazer. É uma sacada muito legal. Foi alguma coisa nessa linha, é? Porque normalmente quando você tem um conjunto de atividades para ser feita, para ser realizado, quando você vai empurrando para frente, porque vai incorporando outras atividades mais emergentes no seu dia a dia, isso não significa que essa atividade que você empurrou para frente, você vai estar livre dela. Então, ela, em um determinado momento, ela é importante para ser realizada, mas o tempo dela, o tempo final de entrega dela vai chegar, como o exemplo que você deu aí da sua gestora quando lhe cobrou um relatório. Então, quando ela lhe demandou esse relatório, possivelmente daria tempo suficiente para entregar. Mas chega um determinado momento que o tempo chegou, finalizou e você precisa entregar. Se você não se atentar nisso no dia anterior, esse determinada atividade que um dado momento era importante passou a ser urgente. E um detalhe, não é que eu deixei de fazer, surgiram outras coisas pela desorganização das urgências que surgem. E é esse, acho que o código, né, da nossa conversa, né? Quando você gerencia bem o tempo, administra bem a qualidade até da relação, né? Porque é uma conversa difícil, uma cobrança de 2 gerentes sêniores, um com o outro discutindo um relatório que era para ser entregue. Né? E aí veja, como é que a gente lida numa situação dessa, né? Porque tem situações que realmente a gente não consegue dar conta, porque
aparecem muito mais atividades do que o tempo que é o mesmo, né? Como eu disse, ele passa segunda a segunda, minuto a minuto, hora a hora. Ele não vai aumentar por conta de que a gente recebeu mais atividade para fazer, mas a gente pode renegociar prazos. Isso. A gente pode renegociar atividades. Quando a demanda aparece e a gente já tem de forma organizada, alinhada na nossa cabeça, na nossa programação, esse conjunto de atividades, então quando aparece nova demanda, você já tem que assinar, você já tem que ligar essa luzinha amarela para que você chame a atenção a você para dizer, eu preciso negociar prazos, caso contrário, eu não vou dar conta. Então, agora, obviamente, a correria do dia a dia muitas vezes faz a pessoa não pensar sobre isso. E gastar tempo para pensar sobre isso, muitas vezes, é um tempo nobre para que a gente utilize para refletir, porque senão a gente vai se pegar... É um investimento. É um investimento inicial, porque senão, mais adiante, a gente vai... E eu vou te complementar. A capacidade que a gente tem para quando receber uma demanda, saber dizer sim ou não nela, depende de um passo anterior. Eu organizei bem minha agenda para entender se eu posso ou não pegar, né? Então, assim, um dos passos é esse, é você saber, não é dizer não, mas assim, saber se você pode receber se você pode atender no prazo que lhe foi demandado, porque se chegou para você, é uma atividade sua. Mas para eu saber responder se eu posso entregar no prazo ou não, eu tenho que ter minha agenda também organizada, né? Por isso que planejamento, organização, eu digo muito que eles são práticas essenciais para a boa gestão do tempo da pessoa, do tempo gerencial. Agora, não necessariamente a pessoa precisa ser o expert, o maior planejador do mundo, a pessoa mais organizada, até porque muitas vezes tudo que é em excesso pode até fazer mal, né? Então a pessoa que é organizada em excesso pode ser metódica demais. Uma pessoa que é planejada ou trabalha com planejamento em excesso pode desconsiderar situações imprevistas ou situações que levem à necessidade da pessoa rever o seu próprio planejamento. Então, o planejamento e a organização, eles são essenciais para que a gente se mantenha organizado no tempo. Não necessariamente em excesso, mas também ausência significa a gente estar meio que à deriva do nosso dia, né? Então, quando a gente tem uma demanda dessa que você coloca como referência, como experiência, como exemplo, e a gente olha no nosso planejamento, olha na nossa organização, ou seja, parte do pressuposto que a gente está organizado, então a gente rapidamente tem como analisar se é possível entregar no prazo que está sendo negociado ou está sendo solicitado. Se a gente não tem isso, a gente pode dizer, beleza, assume, mas depois você vai ter um problema para poder administrar mais adiante. Então, e aquela frase famosa, né? Toda escolha é uma renúncia, né? Se você escolhe pegar essa atividade e você não observou que tem outras, você vai ter que escolher qual delas você vai atrasar, né? Acho que é Steve Jobs, ele diz: foco é dizer não para uma série de outras prioridades, né? Então, é você focar. Muitas vezes, demandas que aparecem no seu dia a dia, embora importantes, mas pode tirar você do foco principal do teu objetivo, seja na sua atividade profissional, seja dentro de casa também. Às vezes, uma infinidade de atividades dentro de casa pode lhe tirar de uma programação necessária que você precisa dar conta no trabalho. Perfeito. Né? Eu, lá em casa, meu dia a dia é bastante atribulado e de Letícia, minha esposa, também. E muitas vezes nem eu posso e nem ela pode levar as nossas filhas na escola. Então a gente cria uma situação, uma condição, prepara-se para uma condição para que alguém possa levar. Caso contrário, não vai ter. Então, o que não tem remédio, remediado está. Mas a gente vai criar uma situação para remediar, de modo que as nossas filhas elas possam ir. E a gente não perca a nossa organização necessária da atividade, né? Agora, obviamente, isso precisa de um planejamento inicial. E aí, guardando as devidas proporções, né, pelas atividades de vocês dois que eu já sei e já conheço, lá em casa a gente já durante o início da semana, que é uma forma até de administração, né? Olha, essa semana como é que tá? Dá para levar? Não dá? Quando é quinta? Não dá? Tá, então quinta, quarta. Então assim, a gente vai parte de que
de uma gestão da agenda, de uma organização, de uma visão. Aí veja, qual é a diferença de uma metodologia dessa que você aplica na sua vida dentro de casa, na sua vida dentro da empresa? É a mesma coisa. Mesma lógica. É a mesma. E outra coisa, eu sou de um tempo, né? Parece que tá entregando até a minha idade aqui. Eu disse a minha, viu? Eu posso dizer a minha, tô com 50 bonitão, né? Mas assim, eu sou de um tempo que você tinha que separar, né, o profissional do pessoal. É um tempo antigo, bem antigo mesmo. Eu falo pro meu time e a empresa que eu trabalho, a gente também está dizendo isso, eu sou um só, que executo 2 papéis. Eu não posso, agora eu vou botar o chapéu de gerente de vendas. Agora eu vou botar o chapéu de pai de 2 meninas e esposo. Não, é um chapéu só. Então, esses pratinhos, como a gente brinca, os balões segurando, eles são em conjunto. Então, tem hora no meio da semana que eu preciso sim parar e levar minha filha pro dentista. Mas eu tenho que olhar, tem alguma agenda profissional? Não, não tem. E eu falo isso porque quantas vezes eu tive que trabalhar num sábado ou num domingo por uma eventualidade, um congresso, um treinamento? Por que eu não posso, no meio da semana, levar minha filha pro dentista? Posso, desde que eu organize. Eu vou dizer outra coisa. Desde que o impacto não seja grande no negócio, nem no dente dela, né? Então... Eu vou dizer porque aí dentista significa uma necessidade, né? Por qualquer que seja a razão, pode ser eletiva a marcação, o agendamento, mas é uma necessidade. Aí eu vou até dizer uma coisa diferente. Por que não você tirar uma tarde para pegar suas filhas e ir para o cinema? Bom ponto. Né? Eu me peguei fazendo isso recentemente, por isso que eu lembrei. A gente não combinou nessa pergunta, né? Mas veja, uma situação interessante. É uma situação interessante, é um momento de lazer. Agora, obviamente, nem todos... Uma higiene mental, claro, né? Nem todos podem, obviamente, a gente não está considerando. Mas tem muita gente que pode. Isso. Ou quem não pode... Eu vou dizer a você, eu posso fazer isso. Combinado, inclusive, com minha gerente, eu posso fazer isso. E quem não... Faz até bem pra gente. Mas só para deixar confortável quem não pode arranjar outros momentos que, em tese, imaginaria que não poderia, mas que se você pautar, vai poder, né? E eu acho que essa é a questão, é a gente não somente priorizar na nossa vida questões que são, entre aspas, obrigações, mesmo que essas obrigações a gente goste de fazer, a gente sinta prazer, sinta satisfação, mas são obrigações domésticas, obrigações profissionais, mas a gente precisa priorizar ou colocar como obrigação alguma coisa que pra gente a gente julga ser importante para nossa vida, como atividade de lazer, atividade de, eu gosto muito de dizer, de desanuviamento da mente, ou seja, relaxamento da nossa cabeça, com a nossa família, mas também com a gente mesmo, Saulo. Muitas vezes a gente precisa de tempo pra gente só, porque tem situações em que até a própria família, no nível de estresse ou de situação em que a gente esteja, a gente parar pra gente mesmo. E parar pra gente mesmo não significa a gente só ir pro cinema, só. Mas a gente ficar em casa, olhando pro teto, deitado, relaxando a cabeça, ouvindo uma música, lendo um livro, assistindo um filme. É isso mesmo. Qualquer coisa, mas a gente, com a gente mesmo, a gente em paz. Um exercício físico, você falou, que eu vou até perguntar sobre isso, mas um exercício físico, você sair para correr só, sair para caminhar só, e a academia você acaba sendo levado a conversar com alguém, mas nadar, se você for tentar falar, você vai engolir água. Mas é um lugar onde você vai estar com você e sua cabeça, conversando com você mesmo, né? E isso arruma você para seguir adiante.